As imagens do Ministério da Justiça feitas em 8 de janeiro que foram apagadas. O ministro Flávio Dino afirmou que o material foi destruído por conta de um problema contratual e ele minimizou a importância do conteúdo apagado. Agora, essas imagens vão mudar a realidade dos fatos? Não, não vai aparecer um disco voador. Não vão aparecer infiltrados e não vai aparecer a prova desse terraplanismo que eles inventaram. Inventaram para quê? Para ocultar a responsabilidade dos criminosos. Esses que ficam falando de omissão, etc., são os amigos dos terroristas. Esta é a verdade. E o Flávio Dino garante, jura que não tem nada a esconder. O que nesse momento o secretário executivo Capello está fazendo? Buscando todas as fontes possíveis, celulares, outras câmeras, enfim, para tentar ter mais imagens. Embora, frise, são absolutamente irrelevantes para a investigação. As imagens que aparecer, eventualmente, serão enviadas, porque nós não temos nada a esconder. Nada, rigorosamente nada. Num ofício endereçado à CPMI do 8 de janeiro, o Flávio Dino disse que as gravações das câmeras do Palácio da Justiça ficam armazenadas no sistema interno por até 30 dias. Falou em 15, depois mudou para 30, mas o contrato de manutenção, está aí um detalhe do contrato de manutenção na tela desse sistema, não especifica por quanto tempo as imagens devem ser preservadas até que sejam apagadas automaticamente. Constantino, é aquela história, né? No dia 8 de janeiro, depois daquela confusão, no dia 9 de janeiro, imediatamente tinham que ter ido lá e, opa, vamos salvar essas imagens aqui, guardar todas as imagens. E agora é que o Capelli está correndo atrás do que é possível encontrar, porque não houve preocupação nenhuma lá no início em preservar, consta, esse material. Pois é, Lacombe, eu não sou um cara que acredita muito em OVNI, em vida extraterrestre, não, mas no caso o disco voador já apareceu, né? É um tanto largo, né, com trejeitos e vermelho. Esse é o disco voador, né? Olha, o ministro Flávio Dino, ele está falando tanto absurdo que isso só pode ser deboche, é escárnio, né? Virou escárnio. Veja, as imagens não vão mudar nada. Ele já afirma, né, que não precisamos de evidência, de prova, de nada. As poucas imagens que vieram a público pela CNN revolucionaram a percepção em relação ao 8 de janeiro e foram fundamentais para a abertura de uma CPMI que o PT não queria, fez de tudo para impedir e depois conseguiu aparelhar. Por quê? Porque mostram, por exemplo, sombra do Lula ciceroneando os, abre aspas, terroristas. Eu acho curioso quando o ministro volta a usar essa expressão, que a Globo também usou, essa turma toda. Se são terroristas, acho que eles precisam entrar com algum pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Está soltando terroristas perigosíssimos nas ruas. Soltaram a última mulher com uma tornozeleira eletrônica, né? Mas soltaram a última mulher que havia sido presa lá nesse dia. Estão soltando terroristas? É disso que se trata? Outra coisa, aquele fotógrafo da Reuters que pegou ali a invasão, né, o sujeito enfiando o pé na porta e depois ele foi ver se ficou bem na imagem. Esses não foram presos? Não são mais terroristas do que quem estava simplesmente no quartel, sem nem saber o que estava acontecendo direito e às vezes foram presos no dia seguinte, dia 9, como teve uma leva, né, desses grupos marcados que nem gado pelo STF. Então é tudo tão esdrúxulo, é tudo tão absurdo, que, de fato, ministro Flávio Dino, nós não precisamos mais de imagem nenhuma, nós sabemos o que aconteceu. E nós sabemos que houve uma omissão deliberada, criminosa, responsabilizada num país sério por lei, que o senhor e seus comparsas cometeram. Isso está muito claro para o Brasil inteiro. Então vocês têm a narrativa de um lado, né, voltando a falar em terroristas, amigos de terroristas, já vai ter um crime aí, né? Todo bolsonarista, todo mundo de direita, todo mundo que queria se manifestar contra o PT ou contra o processo eleitoral da forma que ele se deu, era um amigo de terrorista, crime novo. E aí vão ter que enquadrar de algum jeito. Agora, quem estava lá ajudando, servindo água para terroristas, esses do PT e ligados ao Lula há 25 anos,
chamados de sombra do presidente, esses vão ser poupados, né? Porque quem falou em imagem? O que vocês acham que vai aparecer numa imagem? Um disco voador? Não, ministro, não é um disco voador, não. É um sujeito de carne e osso, muita carne e algum osso, né, que insiste em narrativas fajutas para perseguir inocentes, como todo comunista sempre fez na história inteira. Vocês vão lembrar que em 2021, abril de 2021, eu tinha me mudado fazia pouco tempo aqui para o meu apartamento em Perdizes, em São Paulo. Meu apartamento foi invadido por 2 assaltantes. E o que o condomínio fez imediatamente para localizar o erro na segurança, o que eu fiz imediatamente, foi ir até o circuito, até a cabine, até onde ficam as imagens, né? E salvamos todas as imagens que foram entregues à polícia. Isso não demorou nem 24 horas. É inacreditável. E o Flávio Dino também defendeu a atuação da Força Nacional de Segurança no 8 de janeiro. Apenas 2 pelotões, com um total de 60 homens, foram para a Praça dos Três Poderes para ajudar na retirada dos invasores. 4 pelotões de choque ficaram no estacionamento em frente ao anexo 1 do Ministério da Justiça para, segundo o ministro, impedir o acesso de manifestantes ao prédio. E, Ana, já falamos sobre isso, mas vamos lá de novo. A historinha no início do Flávio Dino é que a liberação das imagens poderia atrapalhar as investigações. Depois ele pediu autorização para o Alexandre de Moraes, o que não era absolutamente necessário, para liberar as imagens. Depois disse que já tinha entregado tudo. E agora vem com essa historinha de que as imagens foram apagadas, mas algumas não foram todas. Ele nunca teve, Ana, nunca, nem ele, nem Lula, nem a turma lá, nenhuma preocupação em investigar nada, né? Doença quem doesse, mas eles não tiveram desde o início essa preocupação. Lacombe, como você disse, né? Ele inventou a historinha de que não podia ceder as imagens porque elas eram acervo de uma investigação em curso, pediu autorização para o Supremo, o Alexandre de Moraes deu, e eu acho que eles não contavam também com a própria CNN divulgando essas imagens. Eu acho que eles apostavam que a CPMI não ia acontecer. E aí, depois das imagens da CNN, os governistas não tiveram saída, tiveram que ceder, mesmo assim, lotearam ali a CPMI, são, acho que 2/3 da CPMI são de parte dos governistas, então eles conseguem levar a CPMI para os caminhos que blindam o governo, que blindam o Flávio Dino, mas isso não está sendo suficiente, né? Saiu agora no Estadão também que são 185 câmeras e apenas 2 foram entregues à CPMI. Parece que é um filme que Constantino e eu estamos vendo novamente, só que aqui demorou 2 anos para a gente conseguir chegar até a verdade daquele fatídico 6 de janeiro. No Brasil, as coisas estão acontecendo de uma maneira até bem mais rápida. O que precisa ser também... Tem muita coisa que precisa ser tocado, muitos pontos precisam ser tocados nessa história, Lacombe. Apesar da leniência, das mentiras do Flávio Dino, da leniência do Ministério da Justiça, do próprio STF, do governo, nós precisamos lembrar sempre que há pessoas inocentes presas e que essas pessoas foram presas por causa dessas imagens do 8 de janeiro. Então, se essas imagens não existem mais, essas pessoas têm que ser liberadas imediatamente. Imediatamente. Eu não sei se vamos falar aí da CPMI, do general G. Dias, porque foi uma palhaçada do início ao fim, né? É inacreditável que o general G. Dias, Anderson Torres preso, outros comandantes ali da Polícia Militar do Distrito Federal, alguns estão presos também, e o G. Dias continua solto. Celular, sem perícia alguma, ele apagou o que ele poderia apagar, ele já apagou. Mas a questão é que essas imagens apagadas, essas pessoas não podem ficar presas.
porque elas foram enjauladas em lotes, como o STF julga, lote A, lote B, de tantas pessoas, por causa dessas imagens. Então, se essas imagens não existem mais, a culpa desses terroristas também não existe mais. Elas precisam ser liberadas. E nós somos tratados como estúpidos, né? Descerebrados. E a imprensa, a velha e velhaca, aceita, porque, Renata, o Flávio Dino dá uma entrevista coletiva nesse nível e ninguém questiona a mudança de narrativa, a mudança de historinha. Cada hora é uma história diferente. Eu falei aqui nos últimos domingos, eu tenho falado sobre isso, Renata, nós 4 que somos aqui, antes de tudo, anticomunistas, né? Como é que a gente vai cobrar que um comunista diga a verdade se ele é uma grande mentira, se ele defende uma grande mentira? É complicado, né? Pois é, eu achei interessante quando ele falou sobre terraplanismo e não fala do próprio terraplanismo dele de ser comunista em primeiro lugar. Teve até uma entrevista, não sei quando foi isso, mas deve fazer uns 2 anos, com a Lilian Wittfib, que ele fala que ele era comunista graças a Deus, ou seja, né, já não tem nada a ver uma coisa com a outra, e dizia que não tem essa de comunista ser contra a propriedade privada ou contra as empresas. Aí a Lilian falou de uma forma até encabulada, bom, então eu acho que eu que não sei o que é comunismo mais, porque para mim essa definição é outra. Mas o ponto é, eles são a mentira em pessoa, existiram durante todo esse ano várias hipocrisias em relação ao que aconteceu nesse dia, a negativa deles do que aconteceu nesse dia, a negativa do Flávio Dino de entregar as imagens, como bem lembrou Constantino, e essa negativa ele falou, de novo uma mentira, que isso não cabia ao governo, cabia ao Poder Judiciário, mas não tinha necessidade nenhuma de ele pedir essa liberação por Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes liberou, e aí ele foi mudando a narrativa ao longo do tempo, da mesma maneira como foram mudando a narrativa em torno da CPMI. Então, esse dia é um dia que tem ele acaba gerando essa... É como se fosse um bode expiatório. Até a Rosa Weber usou isso um dia que ela comparou, absolutamente bizarra essa comparação, mas ela fez a comparação com Pearl Harbor e chamou de Dia da Infâmia, uma coisa que não tem nenhuma correlação, e comparar algo que matou 2.400 pessoas no meio de uma Segunda Guerra Mundial e que acabou gerando várias outras consequências a partir daí, a bomba atômica, dentre outras coisas até o fim da guerra, com o dia 8 de janeiro, sendo que o general, o G. Dias estava envolvido, outras pessoas estavam envolvidas, e aí você tem 2 a 3% de imagens liberadas do total que havia disponíveis. Pelo que eu vi, eram 185 câmeras, acho que a Ana trouxe esse número, e foram liberadas de 2 a 4 câmeras, imagens de 2 a 4 câmeras. Então, se essas imagens realmente não existem mais, foram apagadas, ele deu essa desculpa de que é porque não tem espaço suficiente, realmente, a conclusão que se chega é que todas essas pessoas devem ser liberadas e esse processo é nulo. Então, para onde a gente está indo com essa CPMI? A gente já sabia que ia dar em pizza, porque é assim que funciona no Brasil. Mas para onde a gente está indo e o que sinaliza esse tipo de atitude do governo? Nada que seja de surpresa para nós, a gente já sabia que eles teriam esse tipo de atitude sobre qualquer coisa, mas a gente precisa estar em cima, porque é um absurdo. E aí eu também digo, Ula, como falou agora há pouco, né? Ninguém faz as perguntas certas, então ninguém traz na mídia tradicional essas perguntas certas. Ao contrário, a Globo News teve essa semana, protagonizou um negócio assim bem ridículo, dizendo que o Flávio Dino tem cara de ministro do STF. Bom, no STF que a gente tem, talvez até ele tenha cara mesmo.